Gente, super bem-vindos aí ao nosso processo de lançamento do livro. Estou muito feliz aí com esse momento, de verdade. Fábio, para mim está sendo uma honra ter você celebrando esse momento, que para mim é uma super novidade fazer isso agora com a pandemia, né? De fazer todo esse movimento online, né? Mas vai dar tudo certo aqui. E queria agradecer imensamente todos os contribuintes, o Carato, Grazi, Sandra, de terem aí aceitado, né, esse convite de estar trocando a experiência de leitura do livro. E eu estou bem feliz de todo esse processo estar acontecendo, gente. Como é que nós vamos estar fazendo essa troca? Essa troca ela vai até umas 18h50, 18h60 aproximadamente. Essa troca nós vamos estar fazendo um movimento de estar falando do livro como um todo, me apresentando um pouco para quem não me conhece. Sou Kátia Soares, fundadora da Agentes da Mudança. Esse aqui é o segundo livro, né, a segunda obra que eu coloco no mundo, com uma super intenção de estar ajudando o mercado, de estar ajudando as empresas e principalmente as pessoas a fazer esse movimento de compreender a importância da gente estar preparando toda a liderança para saber lidar com mudança na vida e no trabalho. Então, tanto o livro 1, né, que chama-se A Transição na Gestão de Mudança, como esse segundo livro que eu coloco no mundo, que chama-se Mudança de Cultura ou Cultura de Mudança, e tem um trocadilho de propósito, né, para a gente poder falar sobre isso hoje, com a intenção realmente de credenciar uma cultura diferenciada, credenciar pessoas nesse momento com um olhar mais humanizado. Eu estava aí com a minha sócia, a Thalita, que já entrou aqui com a gente, falando sobre a importância da gente preparar soft skills, habilidades socioemocionais, para poder fazer esse movimento acontecer. Então, a minha responsabilidade na autoria desse livro, desse segundo livro, é realmente fazer com que as pessoas se apropriem dessa necessidade de se preparar para lidar com gente, né? Porque como a tecnologia veio de sopetão na nossa vida, e ela veio para ficar, pelo que eu entendo, é fundamental a gente estar começando a entender qual é o nosso papel enquanto líder da vida, líder de pessoas. Por isso que eu estou muito honrada aqui de estar trazendo o Fábio, que tem toda uma história de jornada de liderança, com um super exemplo do que é fazer isso de forma completamente diferenciada. Então, eu queria só inaugurar isso com vocês. Então, cada vez mais minha carreira está indo para esse movimento de cuidar de pessoas. Eu fiz recentemente aí 53 anos de idade, estou numa idade maravilhosa aí de devolver para o mundo o que eu aprendi. E super bem-vindos todos que eu estou embarcando aqui nessa live de hoje. O propósito da live, né, porque eu fiquei pensando, falei, nossa, como que é, né, a gente lançar um livro de modo online? Isso para mim é uma super novidade, né? Então, eu falei, puxa, precisa ter um propósito isso, né? Então, eu pensei em 5 coisas desse momento que nós vamos estar juntos aqui. O primeiro propósito e o primeiro tema é formar uma imagem comum dessa leitura do livro versus o cenário de hoje. Eu sei que o Fábio, a Grazi, o Carato e Sandra e eu, né, nós lemos o livro, então a gente vai estar trocando um pouco com vocês sobre que imagem que está ficando sobre esse livro, o que está mais chamando a atenção. Esse é um ponto. O segundo ponto seria compartilhar experiências mesmo, nossa, né, de mudança, de cultura, de liderança, porque a gente está a serviço dessa Learning Organization. Eu acho que o mundo digital, né, porque a provocação do livro é que na era digital, como é que a gente conecta o ser humano no mundo técnico com o mundo humano, né? Então, no fundo, a gente está olhando para uma cultura que abriu portas agora para o mundo inteiro, global, de como que a gente aprende, né? E agora, por exemplo, não faz 5 minutos que eu tive que entrar aqui na live nossa, porque minha filha estava aqui estudando, né? Minha filha estava aqui fazendo aula, 5 aulas por dia, e aí eu acho que vai ser basicamente o nosso movimento. E aí a pergunta é como a gente aprende num momento desse, né? Como é que a gente traz isso para o nosso contexto de vida e nosso contexto de trabalho? Como que a gente aprende? E mudou a nossa forma de aprendizagem. Talvez não seja só livro, né? É um livro mais internet. Então, é isso que a gente vai inaugurar aqui hoje. Também outro ponto é gerar ideias inovadoras e estratégicas para a sustentação de cultura, né? Quer dizer, como é que a gente, nesse nosso bate-papo aí, como é que a gente já pode começar a dar algumas pinceladas do que está funcionando quando a gente olha para a cultura. Obviamente que o penúltimo ponto é o lançamento, né, desse movimento de cumbuca da leitura, porque eu aprendi
esse movimento com um dos meus clientes, que é a CBMM, a Companhia Brasileira de Mineração. O primeiro livro foi lido lá, e eles me ensinaram que ia fazer uma cumbuca de leitura de livro. Eu achei bem bacana, e aí eu quero propagar esse exercício de fazer uma cumbuca de leitura do livro. Então, para mim, essa live, ela inaugura como faz uma cumbuca de um livro. Como todo mundo lê um livro e começa a falar do livro, em bipartites, assim, né? E, para finalizar, o lançamento oficial do livro, esse é o propósito dessa, que eu estou chamando de experiência literária aí para vocês. Como é que a gente vai funcionar, né? Então, a gente vai ter uma abertura agora com o Fábio vai caminhar para a gente. Eu vou pedir para que ele se apresente, porque eu não tenho nem credencial para apresentar o Fábio de tanta coisa que ele faz, tanta coisa que ele é, né, para ele se apresentar. Na sequência, a gente vai entrar com o Zucarato, também eu vou pedir para que o Zucarato se apresente, da ONS. Graziella, também vão ser o segundo comentário da Grazi, da Gerdau, uma pessoa que trabalha hoje com recursos humanos, né? Ambos frequentaram lá o nosso programa de formação Líder Agente Mudança, bem bacana. E a gente vai terminar com Sandra, da Sodexo, que é uma gestora de mudança, que está fazendo uma super diferença também lá na Sodexo, fazendo esse movimento acontecer todo. E eu vou fazer, de verdade, acho que uns 5 minutinhos de fechamento aí com vocês todos, para que a gente termine essa live de hoje, tá? Bora começar, gente? Então, eu vou aqui abrir, vou sair da tela, para que a gente possa começar a conversar olho no olho aqui, vamos lá. Fábio, com você, querido. Obrigado, Kátia. Um prazer, obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês aqui. Eu vou falar, de repente, por uns 15 minutos, até para dar tempo para os demais, tá? Assim a gente tem um pouquinho de debate, você pode falar no final sem muita correria. Mas, enfim, dizer que eu me entusiasmei com o seu livro quando eu li, né, e agradeço o convite para escrever o prefácio, né, justamente porque fala da coisa que acho que é super importante, né, que é a mudança de cultura, cultura de mudança. É fundamental isso, e você tem razão, você disse que no começo do livro você menciona que foi inspirada pelo Covid, por esse momento que vai, obviamente, acelerar mudanças, né? É sempre um momento que acelera, é um momento difícil, mas é um momento em que as mudanças acontecem. Então, acho que o termo é importante, o momento é importante. Mas eu queria começar fazendo uma provocação que é antítese de tudo que eu falei, né? Eu falo assim, eu costumo brincar, assim, quem gosta de mudança é empresa de transporte, é graneiro, lusitano, pessoas não gostam de mudança. Depois eu vou terminar mais positivo do que isso. Mas as pessoas gostam da zona de conforto. O que, diga-se de passagem, tem a ver com a natureza, né? De economizar energia, de fazer o mínimo possível, de sobreviver. Isso, os animais são assim, as plantas são assim, nós somos assim. Obviamente nós somos diferenciados, a gente vai buscar a mudança, até porque a gente entende que caso não mudemos, a gente acaba ficando para trás. Mas, portanto, eu queria fazer só a provocação de que não é natural querer mudança. Portanto, é importante o seu livro, porque se não é natural, como é que a gente faz? Se não é natural e é necessário, como é que a gente lida com isso? E acho que isso você descreve muito bem no seu livro, né? E para algumas pessoas, o processo sempre é mais fácil, mas para outras é muito difícil, é muito penoso. Você, na abertura rápida que fez, Kátia, mencionou um pouco de lidar com pessoas, né? Então, eu vou pegar esse tema de pessoas, você explora isso bastante no livro, mas para não ficar também repetindo o livro a toda hora, eu vou pegar por exemplo. Eu falo o seguinte, eu sou executivo, né? Eu me apresentei aqui no começo, mas eu fui presidente do Banco. Eu trabalhei um tempo no exterior, depois fui presidente nacionalizado do Banco Real, fui do Santander, editor Abril, fui presidente da Febraban, e hoje eu estou em vários conselhos. E sempre trabalhei muito com o conceito de olhar as pessoas, número 1, e número 2, olhar para frente, né? Então, essa combinação chama-se mudança, certo? Você olha pessoas e olha para frente, você está mudando, como é que você faz e estimula as pessoas a mudarem, né? Então, vou começar o seguinte, eu digo que eu sou um executivo frustrado, né? Após tantos anos, uma carreira tão longa, né? E feliz. Por que frustrado? Mas é brincadeira, eu faço com ironia isso aqui. Eu falo assim, eu tentei contratar profissionais na minha vida e nunca consegui. Sempre veio uma pessoa junto. E é isso que é maravilhoso. Você lida com pessoas. Você não lida com profissionais no sentido mais estrito da palavra. Mas eu brincar assim, eu quero um cara que vem aqui fazer determinado serviço, não brincar no banco, ele vem aqui receber caixa, dá o recibo, o cara dá o cheque, ele dá o dinheiro. É só isso que eu quero. Sempre com brincadeira, né? E ele falava assim, esse cara vem com ambições, frustrações, problemas em casa, sonhos, ele não tem uma vida da frente.
Uma vez eu usei com um engenheiro químico, né? E ele falou assim, cara, eu estou desesperado que me promoveram para diretor da área. Ele falou assim, eu gosto de trabalhar com química. Química é previsível. A cada ação corresponde a uma reação nas mesmas condições. Gente, no mesmo dia você fala uma coisa, daqui a pouco a pessoa reage de outro jeito, no dia seguinte é outras pessoas diferentes, cada uma reage de outro jeito. Eu não consigo lidar com gente. Eu quero voltar a trabalhar com química. Em química é fácil. A gente acha que é complexo, ele acha que é fácil, porque é previsível. Pessoas não são. E aí está o fascinante de como lidar com a mudança. As pessoas têm receios, pessoas que não querem sair da zona de conforto delas, porque se estão bem lá, talvez não estejam bem na próxima situação. As pessoas têm receio de que aquele conhecimento que ela adquiriu e que se tornou seu patrimônio fique vazio num próximo passo. Então, precisa motivar as pessoas, precisa tranquilizá-las. Você falou muito aqui na sua rápida abertura, e falou muito bem, no livro explora muito isso, da questão do emocional, né, do socioemocional. Como é que as pessoas, como é que você lida com essas pessoas? Com as pessoas que têm receio, como é que você lida com isso? Né? Então, eu acho que o papel do líder é muito importante. Né? O mundo mudou muito. Né? Aquele líder autoritário, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, ficou para trás. Agora, as pessoas querem participar, elas querem saber o que está acontecendo. Né? Eu acho isso muito melhor. As pessoas são mais educadas, elas têm sonhos, têm objetivos e tudo mais, elas não querem simplesmente receber ordens, elas querem participar. Então, o processo de liderança ficou mais difícil, porque era mais fácil só mandar, mas ficou muito mais rico, porque agora você precisa inspirar as pessoas. Isso passa também por alinhar todo o programa de motivação, de remuneração, tudo mais, para que as pessoas, enfim, sintam que existe uma correlação entre o que se espera dela e como ela progride dentro da empresa e tudo mais. Mas o mais importante é isso, é você fazer com que a pessoa se inspire, ela goste de fazer aquilo que você precisa que ela faça, né? E daí ela vai tender a fazer bem feito. Esse é o papel do líder, né? É colocar um sonho, é postular um propósito que seja, né? E que as pessoas venham junto, né? Todos acreditando naquela direção, né? A mudança é muito melhor quando ela é por inspiração do que quando ela é por medo, né? Mudar por medo não é bacana, é necessário, mas não é bacana. O bacana é mudar por inspiração, né? Agora, nesse mundo da Covid, muitas mudanças estão acontecendo. Eu até faço uma pequena ressalva, se me permite aqui, de que também não é que esse novo... Se o pessoal vamos voltar para o novo normal é tudo diferente. Eu espero que não seja tão diferente assim. Eu adorava a minha vida no velho normal, encontrar os amigos, sair para jantar, ir em festas, ir em jogo de futebol, viajar. Eu espero que tudo isso volte. Então, essa história de que não, vai ter tudo diferente, não. Essa live que nós estamos fazendo é muito útil, é muito bacana, mas é muito melhor se a gente estivesse falando pessoalmente. É lógico que ela ficou mais viável e mais fácil de ser arrumada, porque ninguém precisa se locomover, não é nada. Mas ela é muito menos rica. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma outra pessoa, mas não sei a reação das pessoas, não estou vendo os olhos das pessoas, eu não me retroalimento. Então, essas coisas, não vamos exagerar achando que vai ser tudo virtual, porque, passado, obviamente, a pandemia e tudo mais, eu espero que a gente possa voltar a ter. Mas algumas coisas vão mudar. Vão mudar, por exemplo, vai ter mais o horário de trabalho, vai ser mais flexível. Eu acredito num movimento mais híbrido, né? Quer dizer, as pessoas não é que elas vão ficar 100% em casa, nem 100% no escritório. Vai ser híbrido. Alguns vão ficar mais em casa, outros menos, mas nós estamos usando, até agora, um conhecimento das pessoas que foi adquirido pessoalmente e que permite que se utilize isso nessa forma de home office, mas que lá para frente não vai ser possível. Então, eu queria pegar. As pessoas não querem mudar, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para que elas mudem, você precisa motivá-las. Você pode motivar com medo ou com inspiração. Eu acredito muito mais na mudança por inspiração, por acreditar em algo melhor, na construção, no envolvimento, na participação de algo mais grandioso. Mas eu acho que a mudança ela é ainda mais necessária do que a gente fala, porque o sarrafo, como eu costumo brincar, continua subindo, né? Então, eu vou fazer uma provocação que vai mostrar para você, Kátia, que você em algum momento vai ter que fazer um terceiro livro, né? Eu provoco dizendo o seguinte: nós vamos ser julgados daqui a 5, 10 anos pelo que fazemos hoje, com regras e valores de daqui a 5, 10 anos. Isso aí sempre soa estranho, eu sempre refraseio dizendo: você está sendo julgado hoje pelo que fez há 5, 10 anos com regras e valores de hoje. Esse conceito é muito válido, eu não estou nem entrando, se tiver algum advogado aqui, eu não quero entrar no mesmo advogado. Eu estou falando da questão de fato.
questão ambiental é o que me levou a pensar nisso, né? As pessoas fizeram coisas que não eram ilegais no passado e hoje podem ser consideradas ilegais. Tem multas violentas, seja com relação à contaminação de solo, produtos que causaram doenças. Aí está Monsanto agora com um produto causando um maior problema, que é um produto que não era ilegal, agora descobriram que pode causar alguma doença. Então, as multas são gigantescas, centenas de milhões de dólares. E isso está acontecendo com poluição do ar, com empresas que tiveram problema com funcionários, qualidade de vida, enfim, um monte de coisas ambientais. Uma outra provocação mais delicada, eu falo sempre, é o Kevin Spacey, aquele ator americano, né, que fez coisas erradas há 10, 15 anos, não estou justificando se é certo, longe disso, apenas não havia clima naquele momento para que viesse à tona o que ele fez. E agora tem. Os valores hoje permitem, valorizam até quem traz essa tona. Mais ou menos em 24 horas acabou a carreira dele. Então é o seguinte, então você tem uma situação de que as pessoas hesitam em querer mudar, né, por zona de conforto e tudo mais. A necessidade de mudar para você poder acompanhar a evolução da tecnologia, dos valores da sociedade e tudo mais, como você motiva essas pessoas, como você as inspira, e, finalmente, a lembrança de que, por mais que você tenha mudado, não será o suficiente, porque a única constante é a mudança, né? Então, sempre você vai estar mudando. Mas eu queria dizer uma coisa importante como mensagem aqui. A gente muda, eu vi todo o trabalho que você fez aqui, muito bacana, de como é que você consegue colocar as pessoas, enfim, nessa cultura da mudança, como as empresas aprendem a inovar, como elas lidam com as incertezas, com os emocionais, com as preocupações daqueles que não se sentem à vontade com a mudança e tudo mais. Mas tem uma coisa que é importante, né? As mudanças, em geral, nos levam a um mundo melhor. De onde vem minha crença tão forte para um mundo melhor? Eu falo sempre que se a minha geração, os nossos filhos melhores para o nosso Brasil. Quer dizer, existe muito mais gente. Os jovens hoje têm uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a geração anterior não teve. Então, quando vêm as mudanças, elas vêm com essas quatro considerações, né? Então, os jovens querem ver mais atitude das empresas com relação à questão ambiental, mais atitude das empresas com relação ao impacto social que causam, mais transparência à questão ética, mais postura cidadã da empresa. Então, eu acho que as mudanças que você tenta escreve no seu livro, tenta ver como é que a gente pode otimizar, fazer, facilitar e tudo mais, eu só queria dizer que elas tendem a vir para melhor. Elas fazem parte da construção de um mundo melhor, né? E, portanto, isso é inspirador. E, portanto, acho que seu livro pega muito bem esse ponto de que, olha, vamos fazer o trabalho, mas vamos fazer o trabalho com a certeza de que o que nós estamos fazendo é para construir empresas melhores, cidadãos melhores, uma sociedade melhor. E cabe a cada empresa, né, ser protagonista desta criação. E sem ceticismo, mas com a ideia de que é crer para ver, como tem a Natura, tem um instituto que fala isso, né? É você acreditar para então construir. Eu acho que essa inspiração você deixa no seu livro e é essa mensagem que eu queria passar aqui na abertura. De inspiração. Muito obrigada. Gratidão, Fábio. Gratidão. E você materializa tudo isso lá de trás, eu venho te acompanhando e vou acompanhar até o final da vida, porque você é a materialização dessa simplicidade, dessa cultura de mudança que eu tanto prego aí no mundo, né? E aí, obrigada mesmo pela confiança depositada. Eu queria ouvir agora a Zucarato, né? Porque Zucarato foi também um super agente de mudança, Fábio, você vai ouvi-lo um pouquinho, na vida e no trabalho, e ele fez dessa jornada muito do que você falou, né? Saber lidar com gente. Daí eu queria ouvir um pouco aqui o Zucarato. Vamos lá, Zuca. Oi, Kátia. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Kátia, uma honra, um orgulho enorme poder estar aqui batendo esse papo contigo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Zucarato, milito no setor elétrico, hoje estou ocupando a função de diretor de planejamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que para quem não conhece, os membros do setor, o ONS funciona como um operador de tráfego aéreo dos elétrons. Assim, né? A gente cuida da operação do setor elétrico, eu sou responsável pelo planejamento. E conheci a Kátia há 10 anos atrás, quando eu comecei minha carreira executiva, depois de uma passagem muito rápida na carreira técnica, né, Kátia? E você foi uma fada que passou na minha vida. E aí não consigo deixar de citar isso, né, que com a sua varinha mágica ali traz um sopro de consciência, né, de começar a olhar para dentro, entender
o autodesenvolvimento como acho que esse é o passo inicial para começar tudo isso, né? Então, quando a Kátia me ajudou, né, nessa transição de largar a complexidade técnica, achando que os números eram só o que bastavam, e começar a lidar com pessoas, né? Então, não foi uma transição fácil de fazer, eu me senti voltando para a escala, para o zero, tudo de novo, né? E a Kátia esteve ao meu lado lá, ajudando nesse processo. Participei de um treinamento com ela sobre a formação de agentes, líderes agentes de mudança, e muito dos conceitos que aprendi com ela, e que também já é uma fonte que já vem, né, de vários trabalhando em cima disso, né, trouxeram insights muito poderosos para fazer a diferença no mundo, né? Acho que é isso, né? Onde no raio que conseguir atuar. Pode ser menorzinho, pode ser maiorzinho, mas acho que é no raio que conseguir atuar, né? E eu vejo como o ponto de partida disso tudo, né? Como eu falei, o autodesenvolvimento, que acho que tem uma analogia que quando você precisa apoiar seja um indivíduo ou uma organização em processo de mudança, como o Fábio falou, né? O ser humano não gosta de mudar, né? Achei muito legal essa analogia. E não gosta mesmo, tem resistência natural, tem um medo em relação ao desconhecido, de sair da zona de conforto, acho que é inerente a sair, né? Então, e o processo não é racional apenas, ele também é um processo emocional e um processo físico também, né? Então, para conseguir apoiar alguém num processo de mudança, você também precisa estar bem consigo mesmo dentro desse contexto, né? Então, a analogia que me vem sempre em mente, Kátia, aquela história lá de porque para conseguir ajudar alguém que está se afogando na água, você tem que estar bem seguro para poder esticar a mão, né? Então, acho que é fundamental o trabalho de estar bem consigo mesmo, de estar centrado, de estar apoiado, né? Então, seja por que tipo de recurso, mas qualquer filosofia profissional, terapeuta, coaching, qualquer profissional que possa trazer esse apoio para te ajudar no processo de desenvolvimento individual é um ponto de partida, né? E acho que a partir deste ponto é que daí tem uma grande alavanca para trabalhar tanto o indivíduo quanto as organizações no processo de mudança. E essa jornada de mudança, né, que você já tratou isso no teu primeiro livro, mas tem uma passagenzinha nesse livro que retoma um assunto, né, de que existe um processo de aprendizado associado à mudança que começa tendo contato com a mudança em si e depois processando mentalmente, emocionalmente, fisicamente, né, entre acreditar, entender, acreditar e se comprometer, tem uma jornada que precisa ser percorrida, né? Eu acho que compete a todo líder apoiar os seus liderados para que essa transição, essa jornada de aprendizado, ela se dê da melhor maneira possível, né? Então, somado à inspiração que o Fábio traz, de uma que vai mudar pelo amor ou pela dor, né? Que bom que se a gente fosse só pelo amor, né? Mas, dado que a mudança vai acontecer, não importa muito se foi pelo amor ou pela dor, ela está dada. E aí, como a gente pode apoiar, estamos falando aqui num contexto de organizações, né? Como líderes, qual a nossa responsabilidade de apoiar os nossos liderados, diretos ou indiretos, ou a organização inteira, para que essa jornada da transição individual seja a melhor possível. Né? Eu acho que humanizar o aspecto técnico é muito importante. Eles andam de mão dada, não dá para olhar para um caminho só. Né? Aprendi com a Kátia também excelentes ferramentas de diagnósticos, né, que vem lá da base da antroposofia. A gente consegue, por exemplo, olhar para o indivíduo e para organizações em camadas, né? Tem uma camada mais física, tem uma camada mais processual, tem uma camada mais relacional, tem onde está a relação da empresa, onde está o humor do indivíduo, né? E você chega numa quarta camada, onde está o propósito da organização, onde está a consciência do indivíduo, né? E esse modelinho permite a gente enxergar que essas 4 camadas precisam conversar, porque não dá para pendurar o profissional pelo bolso da organização. Isso é muito pouco.
A gente não faz a diferença só com esse tipo de relação. A gente tem que grudar o indivíduo na organização por todas as pontas. Pendurar o profissional pelo bolso não faz sentido. Então, esse vínculo que se cria entre o profissional, entre o indivíduo e a organização, trabalhando todas essas camadas, gera uma outra qualidade, uma outra consciência, um outro engajamento e uma outra capacidade de fazer a diferença, de fazer a mudança. Né? Então, eu acho que as palavras que eu tinha para trazer, recomendar a todo mundo que não conhece o trabalho, que se deliciem, é uma leitura gostosa de fazer, o livro está super leve, a missão de digeri-lo em pouquíssimo tempo, achei que ia ser, esperava que tivesse tipo fonte 24, cheio de figurinha, que nem o livro do meu filho Arthur, mas não, ele está um pouquinho mais denso, mas super gostoso de ler, foi uma delícia, uma experiência super bacana, e obrigado pelo convite, Katinha. Eu que agradeço, Zucca. Obrigado, querido. E isso posto, né, ouvindo essas duas criaturas maravilhosas, agora eu queria embarcar, então, a Grazi da Gerdau, e a Grazi também é uma pessoa extremamente materializadora dessa história toda, né, também viveu com a gente essa coisa de entender mais gestão de mudança, viveu lá o programa com a gente. Mas mais do que isso, ela colocou em prática, né, Grazi? Eu fico muito feliz de estar colocando em prática a coisa toda. A gente coloca em prática o tempo todo. Prazer, Kátia, estar aqui com vocês, aprendendo, inclusive nessa live, né? Eu digo que a gente aprende o tempo todo e aprende com improviso, né? Então, dando um depoimento, há pouquíssimos minutos a gente estava fazendo um teste de conexão e tivemos que improvisar, e como que a gente consegue decantar e conseguir. Então, eu sou um exemplo vivo, assim, de que o tempo todo lidar com a mudança, com o imprevisto, exige aí uma série de elementos para manter aqui a calma e estar dedicando a um tema que eu realmente gosto e vivo. E eu descobri, assim, a clareza de trabalhar com gestão da mudança em 2017, que eu estava vivendo uma mudança bem importante na minha vida. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e de trabalhar na transição, que ela é interna, para a mudança, quando ela é efetivada em mudança, que é o externo. E eu fui meu próprio exemplar, e vivendo meu próprio exemplar, né, que a gente usa os princípios da antroposofia, aplicava inteiramente, assim, era muito orgânico, e hoje no meu dia a dia. Então, eu trabalho com pessoas, né, há muito tempo, desde quando eu comecei minha carreira na área da educação, e hoje eu estou no ambiente corporativo, né, eu trabalho na Gerdau, com gestão, eu lidero hoje a área de pessoas de uma usina, né, da usina de Ouro Branco, em Minas Gerais, e lido com pessoas independente da minha posição, assim, quando eu vivi em outras posições, como educadora, como esposa, eu também tenho rendimento e utilizo da metodologia. Conheci a metodologia de mudança, eu entrava muito no intuitivo e interpretava que mudança era fazer comunicação formal e escrita, né? Então, foram caindo várias fichas do que é o processo de mudança, e tudo está muito traduzido na literatura que você nos presenteou, e eu tive a oportunidade de deliciar e aprofundar nela, e outras fichas caíram. Então, isso que é importante a gente se permitir, né? Deixar nesse espaço de aprender e de deixar ir também aquilo que é fato para a gente, que isso é destacado aí no capítulo 3, quando a gente fala do papel do líder, né, na criação da cultura da mudança. Que para mim é um dos grandes elementos. Quando eu falo que é o líder no papel da cultura da mudança, eu digo que é a personificação da mudança. Se você quiser personificar a mudança, identifica o líder que é o líder agente da mudança, que não necessariamente, que bom, que não é um líder que tem uma estrutura hierárquica, né? E com a metodologia de gestão da mudança, a gente entende que nós mapeamos, inclusive, os influenciadores que têm uma liderança muito mais forte, que ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, super prazer estar aqui e trazer para vocês, assim, dos pilares, principalmente da literatura e do capítulo 3, que fala do papel do líder, que eu acredito bastante e vejo que isso efetivamente funciona. E só vai acontecer a mudança dessa forma, né? Que eu lembrei de uma frase sua que eu sempre uso, que mudança é a experiência da transição vivida. Então, para colocar isso em dia, eu só consigo perceber a mudança quando eu vivo, né? Então,
quando eu falo do líder, ele tem que estar vivendo e sentindo, ressonando tudo o que está acontecendo dele, codificando tudo o que está acontecendo. E aí a literatura, né, o livro traz para a gente no capítulo 3 e nos outros também, quais são os passos, quais são os elementos que podemos fazer de uma maneira coordenada para realmente colocar uma mudança, que ela pode ser de pequeno, de médio, de grande impacto, né, que a gente também entende o que é uma iniciativa, o que é um programa, né. E aí, assim, transcorrendo um pouco na narrativa que traz aqui sobre o papel do líder, né, a importância da gestão facilitadora e apoiadora, e aí, principalmente no mundo que a gente está vivendo agora, que, querendo ou não, a gente está vivendo a mudança, querendo ou não, se está na zona de conforto, nós fomos convidados, de uma certa forma, a sair, na nossa casa, no nosso ambiente, todos nós, nossos filhos, desenvolver a capacidade autotransformadora, né, a mentalidade autotransformadora. Se conseguirmos nos desenvolver nisso, isso requer um esforço muito grande, vamos conseguir promover essa mudança conosco, né, como os colegas disseram, e aí sim promover isso no ambiente. E a liderança, ela é firmada nas próprias pernas, assim, a liderança é firmada na minha perna, eu promovo, eu não posso esperar que o outro promova por mim, né, e aí desenvolver o olhar sistêmico é o ponto, assim, porque desenvolver o olhar sistêmico, eu consigo trazer um processo mais democrático possível dentro de uma mudança, por exemplo, na organização, que é o que eu vivo. O olhar sistêmico, ele permite o líder permear e fazer acontecer a mudança da forma com que ela precisa, porque eu consigo canalizar na agenda, no dia a dia, nas interações, como uma energia impulsionadora e não como uma energia detratora. Então, ter esse olhar sistêmico, se desenvolver nesse olhar sistêmico e ter a rede permitindo fazer isso, e no livro também traz para a gente sobre o trabalho de rede, né, e os atores que a gente tem que embarcar, é fundamental. E aí tem um ponto muito específico que eu sou apaixonada e trabalho muito com isso, que é efetivamente o papel do líder, assim, agente de mudança. Ele, né, a personificação, como eu disse. Ele não tem uma receita de bolo para esse líder, assim, mas tem características bem importantes. É inquieto, a antena está o tempo todo ali buscando e captando tudo o que está acontecendo, porque precisa dialogar o mundo técnico, né, e o Zuccarello trouxe para a gente, assim, das fichas que caíram no mundo técnico, com o mundo humano. O humano, ele vem junto, e é isso que nos permite e nos convida a cuidar da gestão da mudança da forma que ela precisa ser feita, de uma maneira séria, né, com método. Mas esse agente da mudança, ele tem características e até caricaturas muito interessantes, assim, da inquietude, do quanto ele é cuidador, ele é um líder cuidador, porque ele cuida dele e cuida do seu arredor. E uma pessoa cuidadora, ela presta atenção principalmente nas sutilezas, naquilo que não é falado e naquilo que não é óbvio. Quando a gente começa a trabalhar naquilo que não é o óbvio, é fundamental, porque a gente começa a conhecer os valores do outro, né, de como ele toma a decisão, de como faz as escolhas, e somos diferentes, ainda bem, né, então cada exemplar é de um jeito, ele se projeta no coletivo. E eu convido também, no capítulo 2, cita, né, os 7 níveis da consciência do Barrett, que nos ajuda a identificar, a saber qual que é o ponto, como que aquela pessoa se projeta, de como ela faz as escolhas, de como lidera, porque nos ajuda a calibrar e aproximar da mudança de uma maneira mais assertiva. E aí é olhar para dentro e de como para dentro faz a projeção para fora, né? E aí esse desafio de hoje, assim, de conectar a inteligência emocional e a visão do negócio, vai ser justamente o cerne para a atitude autotransformadora que eu disse anteriormente. E tem um nome muito comum que a gente está vendo cada vez mais, que é a questão da empatia, né? A característica desse líder, né, também, até dentro do contexto, para entender o contexto organizacional, tem que fazer o exercício da empatia. E essa palavra está muito comum, né, como palavra do propósito, do imperar, mas eu faço, assim, uma provocação da palavra empatia, porque dizem, né, se colocar no lugar do outro, mas não é simplesmente assim. É um exercício extremamente sofisticado, é um exercício extremamente difícil, exige esforço, exige sair da zona de conforto, né? Não é só colocar. Djamila Ribeiro cita muito isso, que empatia é um exercício muito sofisticado da mente,
para efetivamente você prestar atenção. E aí a gente precisa te despir de crenças. A prancheta ela tem que estar vazia, né? No livro cita assim, sobre a xícara vazia, e quem me conhece, convive comigo, eu acredito que tem muitos colegas aqui da Gerdau que estão assistindo, assim, se tiver com a xícara lotada, a gente faz a cerimônia do chá no trabalho de desenvolvimento, porque viver a experiência é didático, é andragógico, né, Kátia? Uhum. Permite a gente efetivamente aprender, né, desaprender, que é o despedir, para vir outras coisas. E essa também é uma das competências que estão nos convidando agora no universo, né? Que o líder nesse novo mundo, na era digital, ele precisa principalmente, você citou uma coisa assim, que é sobre o analfabeto. O analfabeto dessa era não é aquele que não sabe ler, é aquele que não sabe fazer um ciclo de aprendizagem, ou seja, de desaprender, de reaprender e de permitir, né, desapegar de crenças que são detratoras. Então, essa que, assim, se tem uma coisa que o líder dessa era digital, nesse mundo que a gente está vivendo agora, é já implantar, é já buscar trabalho para fazer esse tipo de atitude, de competência. Precisa desenvolver isso para conseguirmos liderar nessa era digital, porque você vai liderar com incertezas. Não tem mais, e o Fábio nos provocou muito sobre o perfil do líder. A antropologia trouxe para a gente que os líderes eram os heróis, né, que tinham todas as respostas, eram os deuses. Esse líder não cabe nesse contexto que a gente está vivendo. O que cabe é aquele líder empático, aquele líder que é humano, porque só assim a gente consegue acessar o outro efetivamente e fazer com que a transformação interna para a mudança, ela navegue na teoria aí que o Otto Scharmer nos ensinou bastante, que é a teoria U, até chegar na sustentação da mudança, e na literatura ela traz isso para a gente metodologicamente. Então, o líder nessa era digital, cada vez mais, é ser humano, né? Terminando as suas fases, lidando com o erro, e aí tem um ponto importante, assim, lidar com o erro, lidar com o erro. Lidar com o erro é um convite para ter a consciência da sua responsabilidade das coisas. Porque quando eu tenho responsabilidade, eu trabalho com experimentação, logo lido erro. E aí, no final desse capítulo, traz muito essa provocação para a gente também, né, de como lidar com o erro, como se colocar como líder vulnerável, porque assim tornamos mais acessíveis, assim nós temos uma capacidade de ter a visão daquilo que não é aparente, daquilo que não é óbvio, assim. E aí tem vários elementos que traz a própria metodologia de sustentação, de identificação, de contexto organizacional, é muito pedagógico quando você tem o primeiro contato com a literatura para conseguir aprender. A gente tem provocações importantes, assim mesmo que formação de líderes de agentes de mudança, então imagina que bom que a gente está aprendendo mais, né? Porque eu também já despedi de algumas coisas para virem outras coisas, né? E assim, por fim, dentro da minha contribuição, é saber comunicar. O líder, para saber comunicar, é o exercício do saber ouvir, e é o resultado do que o outro ouviu. Rubem Alves traz para a gente que deveria ter cursos de escutatória, mas ele seria falido, porque escutar efetivamente também é um exercício que faz parte de uma das etapas do exercício de empatia, é muito difícil. E não é ficar em silêncio, não é esponja. Escutar é interagir, é entender a perspectiva do outro, impulsionar novas ideias, é fazer perguntas. O líder de hoje, ele faz perguntas, ele não dá as respostas. Porque aí sim a gente trabalha com a interação do aprendizado em via de mão dura, se desapega de hierarquia, qualquer relação de poder que ela pode ser detratora. Muito legal. E, assim, eu vou levar você para palestrar, hein? Imagina para mim, hoje eu me coloquei numa situação vulnerável, porque eu nunca fiz uma live, apesar de você ter convidado, né, algumas vezes, mas assim, colocar e fazer isso e sem ver o que as pessoas estão reagindo, se estão concordando, se faz sentido, se pega anotação, eu não estou vendo nada, eu estou vendo você e eu, imagina como que eu saí hoje, assim, da zona de conforto, eu já tive mais um passo de aprendizagem,
para fazer isso, mas é bom porque deu frio na barriga, então nos faz preparar, né? Então também lidar com o novo nos permite aprender para lidar para frente. Então, eu te agradeço muito por estar aqui e por ter me permitido fazer isso, tá? Gratidão a minha. Todos vocês. Obrigada, querida. E eu queria agora chamar a Sandrinha, né? Sandra também, super mega blaster, gestora de mudança aí da Sodexo. Que eu queria também ouvir um pouquinho, né, do que foi para você a leitura do livro, né, essa aprendizagem toda que você faz no dia a dia, né, Sandra? É verdade. Bom, primeiro eu queria agradecer a Kátia, faço das palavras do Alexandre as minhas, né, uma fada aí que eu conheci e que a gente tem trocado bastante figurinha. Então, meu nome é Sandra Alves, eu trabalho na Sodexo há muitos anos. Eu comecei na área operacional e aí há 5 anos, 6 anos mais ou menos, eu tive essa experiência com gestão de mudanças. Foi uma experiência, aquela coisa, sabe assim, faz todo sentido, é isso que a gente está procurando, foi bem bacana, e aí eu tive aí no decorrer algumas oportunidades dentro da organização. Hoje eu sou responsável pela área, a gente tem uma área exclusiva de gestão de mudanças, que trabalha com os projetos estratégicos, né? E é uma honra estar aqui com a Kátia. Eu fiz várias anotações aqui do que o Alexandre falou, que o Fábio, com a Grazi, fiz aqui um livro, né? E assim, quando a Kátia me convidou para esse momento e para ler o livro, eu fiquei super contente, foi uma honra. E aí eu comecei a ler o livro e eu vi que ele é uma leitura leve, é uma leitura que traz essa conexão, porque quando a gente fala de gestão de mudança, parece que é uma coisa meio que abstrata, né? Parece que as pessoas é de abraçar a árvore, não precisa disso, e as pessoas são muito focadas no técnico, né? A gente vê que por muitos anos, se a gente colocar aí 100 anos, a gente mudou, teve muitas mudanças. Nos últimos 40 anos, a gente teve mudanças muito rápidas, né? E agora a tendência é cada vez mais. Essa geração que está vindo, ela pede isso, né, pede por mudança, mas é óbvio, naturalmente a gente não quer, porque é mais confortável, e colocar isso dentro no dia a dia, por exemplo, chegar para um líder, né, que está acostumado a trabalhar com a questão do comando e controle, que sempre fez daquela forma, mudar aqui para que ele tenha um resultado, que o resultado é a pontinha lá no final, mas que essa jornada que é importante, essa jornada de mudança que vai fazer com que ele consiga esse resultado que ele quer na ponta, é o nosso grande desafio, né? E eu acho que, lendo o livro, é uma leitura super gostosa, eu fiz várias reflexões, super recomendo, na verdade, assim, estou pensando em várias estratégias para usar ele dentro da organização, porque a gente tem grandes desafios aí por conta da pandemia, né, de grandes mudanças que a gente teve que fazer, até mudanças de novos negócios, né, como a gente suporta isso. E aí, o que a gente percebe? Que o livro consegue trazer a questão humana, né, da gente olhar para o humano, do papel do líder, que não necessariamente ele tem que estar numa posição de hierarquia, mas fazer essa conexão com ferramentas. Então, a gente hoje tem várias literaturas que eu acho que a Kátia colocou ali dentro, a experiência dela, o conhecimento, compartilhar, é uma obra que está rica, né, ela está rica de detalhes, ela está rica de, mostrando a parte técnica, porque tem alguns líderes, né, eu dou o exemplo do Fábio, da pessoa que gosta da química, por exemplo, que gosta do que é medido ali, tangível, a gente talvez tenha que trazer alguns recursos para mostrar para ele que isso é possível, que a gente consegue medir, que a gente consegue mostrar que gestão de mudanças faz sentido, né? Então, assim, eu acho que permeando por todos os capítulos, a gente consegue ver essa conexão. A questão da tecnologia, ela veio para ficar, e ela, quando ela tem um bom uso, ela é sensacional, ela é espetacular, né? Porém, a gente nunca vai substituir o humano, né? E ouvir as pessoas falarem de humano assim, eu confesso que eu fiquei apaixonada, eu fico emocionada, porque assim, quanto mais a gente tiver pessoas e líderes, né, defendendo que a gente precisa olhar para o ser humano, né, que quando eu achei muito bacana a colocação de todos vocês, principalmente falando, a gente não contrata um profissional, a gente contrata uma pessoa, a gente trabalha com pessoas, né, nesse momento especialmente, imagina, a gente tem pessoas que estão trabalhando com as crianças, que estão numa rotina totalmente diferente, que não vão encontrar com os amigos, que estava acostumado, hoje a gente teve uma reunião e a gente colocou sobre essas preocupações, e a gente falou, a gente estava acostumado a desenvolver soft skill até na hora que você ia tomar um cafezinho com o colega ali, né? Como que eu treino a empatia só no virtual, né? Como que eu treino? Então, assim, são coisas que veio para ficar,
mas que eu acho que a gente vai voltar a ter essa relação humana e que não impede que a gente, eu acho que, óbvio, o olhar, o corpo fala, o abraço, o dia a dia, a conexão, eu acho que isso é extremamente importante, né, fisicamente, e a gente trouxe a tecnologia para nos ajudar aí nesse momento, que é um momento complicado, mas o quanto a gente tem que pensar no humano, como eu não estou trabalhando com uma pessoa, é um profissional, é um engenheiro, ou é uma nutricionista, ou um administrador, não. Eu estou trabalhando com pessoas que são profissionais, que são mães, que são pais, que são filhos, que têm sonhos, que têm ambições. Como que eu ajudo essa pessoa no autodesenvolvimento? E uma parte que eu gostei muito do livro é que traz isso para que a gente, como líder de transformação, e eu venho buscando muito isso, é do autoconhecimento. Então, por exemplo, na Sodexo a gente tem uma regra de todas as reuniões, a gente começa as reuniões fazendo um DDS, por exemplo. E o DDS era sempre voltado para a segurança do trabalho, né? Sobre algum assunto que aconteceu, enfim. E eu comecei a estimular, trazer isso para autoconhecimento. Vamos aproveitar esse momento e colocar as pessoas no centro. Eu acho que o livro trouxe isso. Então, assim, eu super recomendo o livro, né? Não vou pular muito tempo aqui. Super recomendo o livro. Estou super honrada de fazer parte dessa live com pessoas super especiais. De várias ideias para usar o livro de alguma forma dentro da organização e disseminar mais ainda isso. Eu tenho como meta e como objetivo ali dentro de disseminar isso como um skill de comportamento, né, da liderança. Então, a gente vai fazer até alguns trabalhos com o próprio CLR, fez uma apresentação para a presidente da Sodexo e faz todo sentido. Ela entende que todo mundo deve ter esse skill, né? É uma caminhada que a gente tem, porque as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente. E, assim, é um presente, assim, ter esse livro, porque vai me ajudar muito, e ter a Kátia aí, que é um anjo da guarda, uma pessoa super especial. Eu agradeço muito e recomendo super o livro, porque é uma leitura gostosa, fácil, faz uma conexão perfeita com a parte técnica, com a parte do humano, e acho que, assim, a gente pode ter a melhor tecnologia. Nenhuma tecnologia vai substituir as pessoas, né? O humano tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que olhar para as pessoas, e eu acho que cada vez mais a gente precisa preparar os nossos filhos para esse caminho, e quem não aprendeu como a gente, né, que teve um outro tipo de educação, que teve aquela questão do comando e controle e tal, a gente sempre tem que estar aberto para reaprender, assim, eu sou muito feliz de trabalhar com isso, é um prazer, e assim, eu fico até emocionada de estar num momento como esse, falando de pessoas, com pessoas super especiais. Parabéns, Kátia, aí pelo seu livro, viu? E obrigada, é uma honra estar aqui. Não, eu que agradeço. Só para a gente poder ir encerrando, o Fábio até pediu desculpas porque ele tem uma call, ele já teve que ir embora, mas não tem problema, ele deixou aqui uma mágica para a gente, das palavras dele, né, de ter todo esse movimento aí sendo credenciado com gente no meio, né? E eu queria só terminar, gente, colocando aqui, voltando para a nossa telinha, depois eu queria até ouvir um pouco vocês, quem puder ficar um pouquinho mais, com a finalização desses comentários gerais, né? Quando a gente olha para esse livro, no fundo, né, a gente está trazendo aí, basicamente, 8 pontos importantes que eu queria deixar no radar, né? Acho que vocês já navegaram por algum deles, mas só para poder ficar, assim, registrado, né? Primeiro ponto, que eu acho que é um ponto fundamental nesse cenário que a gente está hoje de mundo, né, de cuidar do ser humano, de tecnologia ao mesmo tempo, e de técnica humana se juntando, é trabalhar e gerar ações cada vez mais em rede. Então, daqui para frente, a gente vai realmente mandatoriamente precisar entender como trabalhar em rede. Como eu acabo percebendo a usabilidade das capacidades das pessoas, dos talentos que muitas vezes estão soterrados atrás de um computador. Porque por trás do computador tem milhares de outras coisas que a pessoa pode saber, e aí talvez o papel do líder seja orientar e trocar o óculos e perceber assim, puxa, até que ponto eu consigo otimizar o papel dessa pessoa, né? Otimizar esse talento. Outro ponto vocês já tocaram também nesse assunto, que é o agilizar das emoções. Então, a gente vai precisar realmente cuidar dessa habilidade socioemocional. Eu tenho feito muita mentoria aí com o programa online que foi colocado na água, né? Por conta da pandemia, a gente teve que transformar o nosso programa aí de 146 horas para 11 horas, com mentorias online via Zoom. E tem dado super certo, porque as pessoas começam a perceber que o tempo mudou, né? Realmente, a velocidade com que a gente está fazendo as coisas e a quantidade mudou muito, aumentou.
Só que as emoções não estão dando conta disso, porque o tempo do relógio não é o tempo do coração, do ritmo das pessoas, né? Eu brinco e digo que o Cronos não tem nada a ver com Kairos, né? Então, o nosso ritmo do ser humano é Kairos, né? A gente precisa respirar, a gente precisa se conectar com a gente mesmo para poder olhar e conectar com o entorno. Então, esse é um ponto super importante que está sendo demandado aí no mundo de hoje. O reconhecer das habilidades, nós temos inúmeras habilidades, e o mundo tem inúmeras habilidades, e acho que chegou o momento exato da gente colocar todas as habilidades a serviço desse ser humano, né? Trocar sem competir, eu acho que a competição, ela de verdade está saindo do nosso radar e está entrando a colaboração, porque a gente não vai conseguir, a gente vai perceber, e vocês devem estar percebendo aí no entorno de vocês, que nada mais a gente está conseguindo fazer sozinho, né, sem a ajuda do outro, sem a colaboração do outro. Então, esse é um ponto importante. O autoconhecimento veio para ficar, e aí quem não conseguiu ainda entrar nesse movimento do autoconhecimento vai precisar entrar, porque ele é mandatório nesse sentido, porque a pressão é grande, vai ser grande, e a gente tem que dar conta dessa história toda, né? E o aprender com o outro, né, gente? Acho que o livro ele credencia muito isso, que a gente tem aí, essa coisa do soft skills, né, do socioemocional, o tempo todo aprendendo a lidar com o outro, na empatia, né, que foi trazido hoje aqui também. E a empatia, ela começa com a gente. Acho que esse é o ponto, né? A gente trabalha muito essa empatia a partir do momento que eu me conectar comigo mesmo, senão eu não consigo lidar com o meu entorno, né? Então, é um ponto interessante. E aí, fazer pergunta, gente. Fazer pergunta é mais do que falar, né? Eu acho que a gente está aí num mundo que está credenciando uma cultura de mudança que pede fazer perguntas. Eu tenho feito muito action learning, né, nas organizações, que é uma sessão de 1h30, 2, que a gente roda aí com de 4 a 8 pessoas, e é impressionante. Eu fiz isso agora com a Embraer, uma degustação com a Embraer, com a Luciana, foi super legal, e rodou super a sessão, e assim, como é importante a gente saber fazer pergunta, porque a sessão é o tempo inteirinho fazendo perguntas, sabe? E é mágico, porque em menos de 1h30, naquele problema cabeludo, que você origina o bate-papo, lá na frente tem 1 quilo de ação super genuína que tem que ser feita para endereçar o problema, né? E é isso. E para finalizar, eu acho que é entender cada vez mais contexto, indivíduos, trabalhar a partir da visão sistêmica, sim. A gente trabalha muito a partir da antroposofia, da quadrimembração, né, de olhar a empresa como um ser humano e da mesma maneira como as pessoas são seres humanos, né? E então, basicamente, é isso que eu queria deixar no radar com vocês, né? Dessa história toda. Queria agradecer imensamente vocês aí por esse momento. Para mim está sendo super emocionante fazer isso à distância e, ao mesmo tempo, fazendo isso com todos vocês juntos, né? Fazendo esse movimento ser um movimento super gratificante, gente. E eu não imaginava fazer esse movimento também de entendimento do que é usar uma live para fazer o lançamento de um livro. E eu queria agradecer muito, muito, muito todos vocês, né? Queria até tirar uma foto aqui. Eu não sei se vocês, quem está aí com a câmera escondida, pode aparecer. Não tem problema de ser descabelado, porque a gente está no mundo aí de realmente olhar para os nossos rostos, olhar para os nossos olhos. Nossa, Peru, querido, não acredito, você está aqui, ó, tá vendo? A gente começa a entender porque os nomes não coincidem com as carinhas, né? Então, estou muito feliz aí, deixa eu deixar aqui, vou tirar uma foto dessa história toda muito bonita. Queria agradecer imensamente todos aqui presentes. Zuka, amei ouvir você, vou passar um filme na minha cabeça aqui de tudo que eu falei, fiz e aí aconteci. Aline, obrigada por todo o movimento aí junto com o Fábio. A Aline é secretária do Fábio, apoiadora, zeladora por tudo, querida demais, né? E cuida de tudo pra gente aqui. Grazi, não tem nem o que falar, né, Grazi? Eu acho que eu vou tirar você da Gerdau, viu? Eu acho que eu vou falar lá com você aqui e vou falar o seguinte, olha, você tá tudo de boa, essa mulher, impressionante. Obrigada por suas palavras e que foi sensacional ver você materializando esse sonho, né? Caio, meu querido sobrinho, que está me ajudando a fazer aí no mundo. Aí, a gente está fazendo uma facilitação gráfica. Caio é um baita artista, veio do mundo corporativo aí, de trabalhar muito essa coisa de desenho, artista nato, e agora eu estou pondo ele para me ajudar a colocar no mundo esse autoconhecimento de forma completamente diferente. A gente tem usado muito o Instagram para fazer isso. Malu, querida, Malu está aqui, ó. Malu foi minha ghostwriter, ela foi penosamente escrevendo o livro junto comigo.
olha, credencia essa mulher, ela é tudo de bom, porque ela é uma pessoa que ela empolga, ela pergunta, ela vem assim, mas Kátia, esse capítulo, você ia fazer como mesmo? Cada pergunta que ela fazia, ela me gerava milhares de ideias. Ela me ajudou a escrever o primeiro livro, ajudou a escrever o segundo, né, Malu? E a Malu é muito querida. Minha irmã, fofa, Senir, né, que também está aqui, coach, meu orgulho, né, cuida de ser humano também, família inteira cuidando de ser humano, agora estou muito feliz com essa história toda. E assim, gente, todo mundo está aqui, Denilda, que faz parte, Paulo, meu marido, oi, tudo bem aí? Vitorinha, que está aqui querendo aparecer também, minha filha querida, né, também está aqui no lançamento do livro. Então, eu queria agradecer Nani, Sandra, Jéssica, Regis, nossa, super bem-vindo, Regis, assim que a gente não se fala aqui, de barba, olha que show, né? E deixa eu ver quem mais está aqui, Marília, deixa eu ver aqui, Luiz, Reginaldo, enfim, gente, tem um querendo se admitir aqui, que eu não sei nem quem que é, entrando aqui no final, mas é isso, estou muito feliz, obrigada por tudo, obrigada por esse momento aqui, que realmente fazer isso longe de todo mundo foi um desafio, né, e assim, de verdade agradeço imensamente a colaboração. Laís também está aqui, Laís Machado, da nossa rede, super querida, de cliente, a amiga, a colaboradora, né? Então, estou muito feliz aí que você... Deixa eu tirar uma foto aqui, filha. Ó. Pronto. Ó, papai está ali, olha lá. Fala tchau, papai. Então, gente, obrigada por tudo, viu? Estou muito emocionada e, de verdade, assim, foi um momento muito especial para mim. Essa live vai ficar gravada para vocês assistirem, né? Acho que a Marília também, não sei qual Marília que está aqui, porque tem várias Marílias aqui, tem uma Marília ali, outra Marília aqui, mas enfim, Fábio, obrigada, Fábio Antonucci, que esteve aqui no Ajuda na Tecnologia para a gente, e gente, é isso aí, o livro está à disposição. Kátia, fale onde o livro está, que tem algumas perguntas aqui de como adquirir o livro. Deixa eu ver aqui, ó, cadê? Nem vi as perguntas, ó. Legal, gente, obrigada. Obrigada por tudo. O livro, gente, se vocês forem na Amazon, né, então vocês vão colocar assim, Amazon com BR, tá super à venda lá, já digital, né, o livro tá digital. A gente está imprimindo o livro agora, em poucas versões, em meio, né, papel, mas para quem já quiser, já tá lá super disponível para vocês pegarem lá, tá bom? Gente, super obrigada. Eu vou fazer uma cumbuca desse livro e aí eu vou chamar novamente vocês para fazer esse movimento de estar conversando sobre o livro, tá bom? Tudo de bom. Gente, muito obrigada pela colaboração. Beijo. Obrigada, Grazi. Obrigada a todo mundo. Tchau, Cacá. Tchau, tchau. Tchau, Um beijo, parabéns, Kátia. Obrigada, gente. Parabéns, Kátia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.